Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um debate da mídia esportiva falando sobre o jogo do Vasco, né? A mídia tá muito entusiasmada com esse resultado do Vasco em São Januário, 5-1, né? Mais de 10 anos que o Vasco não fazia mais de 5 gols em uma única partida, galera. Será que o Vasco vai mudar de patamar daqui pra frente? O primeiro objetivo é sair da zona de rebaixamento e na próxima segunda-feira contra o América, o Vasco já pode sair da zona de rebaixamento, galera. É só vencer. O Vasco está a 2 pontos para poder sair da zona de rebaixamento. Temos o Goiás e o Bahia, né? Que está nesse momento a 2 pontos à frente do Vasco. O Vasco só vencer, já sair da zona de rebaixamento, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre essa vitória do Vasco. O link também vai estar na descrição, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Então vamos que é melhor ainda, porque eu não vejo a hora de falar de quem? Do Vasco, da festa maravilhosa que a torcida fez, do show que o Vasco deu em campo, 5 pra cima do Curitiba. Contínua. Da ascensão contínua, do clube que mais cresce no país nesse momento. O que tá acontecendo? Que é o Vasco da Gama. Do Vasco, Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha que festa linda. Não, mas vamos lá. Informação é informação. Fato é fato. A festa que a torcida do Vasco fez é de arrepiar. Só uma correção. A festa que a torcida do Vasco sempre faz. Tudo bem, mas Tentaram ontem era o impedir. retorno. Não, Mas ontem era a volta. Mas a torcida do Ontem Vasco era a está volta. fazendo uma coisa que mostra algo muito positivo sobre o ser humano quando ele quer, coletivamente. A torcida do Vasco pegou uma situação injusta para transformá-la em uma coisa melhor do que era, pelo menos no momento. Não que não fosse muito boa, mas essa é a nesse história momento é do um momento Vasco. muito especial. Né? Essa é a história do Vasco. Essa história de resistência faz parte do início do Vasco da Gama até agora. E mais uma vez ontem a torcida dando um show absurdo, uma sinergia, um ambiente sensacional de apoio, de amor. Um clube que foi destruído, né, em gestões passadas, né, e a torcida sempre ali, né, nos piores momentos esportivos. É o que restou dos últimos anos, né, Donão? Hã? Vamos deixar vamos conversar ali, porque eu não tenho muito É o que restou dos últimos anos. não tenho muito o que acrescentar. Porque esse torcedor e a festa que ele faz, sendo impedido de estar no seu estádio, Concordo com tudo. sendo impedido de ter um time à altura, sendo impedido de muitas vezes participar da vida associativa do clube. Sendo Sofrendo, impedido de né, muitas cara, nos coisas. últimos impedido anos. de ser Sofrendo. feliz. Sendo impedido de ser feliz, é mas isso o que o aí. Vitor Ernesto, um profundo conhecedor das arquibancadas, sempre fala. Você forja Na dor. na dor. Isso é verdade. Então você parece que forja cada vez mais. Quanto mais você bate nessa torcida, mais ela se nega a cair. Quem fica, fica mesmo. Mais ela se nega a cair pelo golpe, mais ela fica, mais ela tem o desejo de recuperar esse clube, pelo que ele já foi um dia. E acho que ontem ontem é emblemático, a gente brinca que sempre faz essa festa, mas ontem é emblemático pela volta a São Januário. É isso. A região, a barreira, a criminalizada por muitos, barreira do Vasco. Que eu acho que não poderia ter sido melhor com esse 5-1 aí, né? Aliás, acho, Zé, que esse 5-1 foi muito impulsionado por essa festa também. Porque, Zé, você pode falar melhor do que nós aqui à mesa. É você jogar com um clima desse, você jogar com uma inspiração dessa. Cara, você faz um, você quer dois, faz dois, você quer três, quatro, cinco, e enquanto puder, você vai pra frente. Sim. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Donan, Birner. Boa tarde, William. Boa tarde a Parabéns todos. pela camisa. Gostou? É bonita, hein? É meu? bonita mesmo. Bonita mesmo. De verdade. Obrigado. Não, Gostei do detalhe na manga, bonita. na gola, bacana Bonita pra mesmo. caramba. A outra que eles mandaram, eu fiz o programa quase que inteiro. Será que eu posso fazer também? Vai, toca Pode? o barco aí Tá até bom. alguém Bonita. apitar aqui no meu ouvido. Não, bonita mesmo. Assim, William, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como jogador, eu acho que só o fato de não jogar no estádio, você já mexe um pouco com o ambiente, com o vestiário. Você já provoca um fator, como o Muricy gosta, né? Um fator motivacional muito grande, né? Porque você quer dar resposta para as pessoas que te proibiram de jogar. E isso cresce, tanto dentro do vestiário, como também nas arquibancadas. Então, quando você entra, você já entra pilhado mais do que o normal. Porque o ambiente do estádio acaba te empurrando ainda mais. Eu vou citar um exemplo que eu acho que provavelmente esses jogadores do Vasco sentiram, a emoção de jogar. Corinthians e Portuguesa, Campeonato Paulista de 1995, tinha um tempo técnico. A Portuguesa estava jogando pelo empate para ir para a final com o Palmeiras. E nós estávamos jogando mal, tal, o mando era do campo da Portuguesa. Tal. Aí no tempo técnico nós nos fechamos ali e o clima ficou praticamente igual ali de São Januário. Parece que você está jogando,
sabe, levitando, assim. Você não tá jogando com os pés no chão. Você fica leve, você não cansa, você sente, parece que a torcida tá gritando aqui o tempo todo, vai. E é o que nós vimos ontem. É uma sensação, assim, sensacional, indescritível. Eu tenho certeza que todos que estavam ali, todos, desde criança, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, todos que estavam ali, jogadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, massagistas, todos. Ramon Dias falou na coletiva. Todos. Ninguém vai esquecer esse dia. Ou ele sem permissão. Ninguém. Por favor, Pedrão, vai lá. É porque você toca, obviamente é difícil não falar da festa, do mosaico, da mobilização, do retorno, mas assim, para mim tem muito de futebol, tem muito de bola. Claro que tem. Trabalho de campo também para a construção de ontem. Óbvio. Eu acho que o ambiente, ele ajuda. O ambiente, ele evita uma pressão enquanto o primeiro gol não sai. O ambiente, ele evita uma pressão no caso de uma falha, uma bola que o Curitiba tem que chegar. O Curitiba chegou ali até, acho que fez 2-0, até o intervalo ali, se eu não me engano, teve algum momento que o Curitiba tenta. Sim. Ele evita esse tipo de pressão e torna a coisa muito mais confortável para o time em campo. Porque São Januário, muitas vezes, também por pressão, ele acaba sendo hostil para um time jovem, muitas vezes, de casa, do Vasco, cara. Sim. Agora, eu acho que ontem tinha muito de trabalho. O Birne fala em evolução contínua. Para mim, a evolução contínua é do trabalho do Ramon. Porque antes a gente falava, você tinha até um início de trabalho do Ramon que o resultado não acompanhava. Você teve partida jogando bem que não venceu, partida jogando bem que empatou, partida até com uma atuação decente, digna, que perdeu. Agora não. Agora está acompanhando. O trabalho está sendo acompanhado do resultado. Que é o que a gente comentava até aqui. Não é uma questão de não acreditar, mas o resultado precisava acompanhar, mais do que o desempenho. Precisava ter resultado. Acho que agora começa a ter resultado. Você é na Avenida Brasil, não é isso? Isso. Sai dali, quando você sai da Rua Bela, ali São Cristóvão, pega a Avenida Brasil. É o principal via ali, caminhando para a Zona Oeste, né? Então, William, saindo da Zona Norte para a Zona Oeste. Então, o que potencializa para mim muito é o trabalho. Tem o incremento, tem o componente da torcida do ambiente. Agora, o trabalho, eu acho que é algo que o Vasco não tinha. Então é muito interessante falar Isso é também. indiscutível. Sim, mas isso é indiscutível. é que eu acho que talvez o trabalho esteja até acima do ambiente. Tá, sim. Para a partida de ontem. Não, o trabalho potencializa muito o ambiente. Por exemplo, se o Vasco ontem tivesse atuado como o Santos atuou contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, tomando um 3-0, tudo que ontem... O estádio estaria cheio do mesmo jeito, as pessoas teriam ido ao jogo do mesmo jeito para apoiar a equipe, só que... Mas o durante o jogo ia arrefecer, Tudo né? que a gente viu ontem de positivo talvez fosse algo negativo. O torcedor reagisse com a mesma intensidade, mas de outra forma. Então, óbvio que passa pelo trabalho. Mas eu gosto muito de ressaltar a arquibancada. A gente vai falar muito do jogo, a gente vai falar do trabalho, dos jogadores. Porque, no final das contas, o futebol é para isso. Né? Sei que eu sou repetitivo, vou dizer mais uma vez. Se a gente tivesse em campo Pelé, Puskás, Di Stefano, Cruyff, Maradona, todos jogando no ápice da forma, todos os maiores jogadores da história, e ninguém tivesse interesse, aquilo só valeria a diversão deles. Verdade. O futebol, ele é o que é, o trabalho tem a importância que tem, exatamente pelo que acontece na arquibancada. Então, para mim, por mais que os resultados e o futebol jogado e a intensidade, a pressão no campo e tudo mais sejam os motivadores, eles só potencializam uma coisa que é a paixão do torcedor pelo clube. E é isso que faz o clube gigante. É isso que faz o Vasco ser enorme, é isso que permite aos clubes grandes, os pequenos também, mas os grandes mais, terem vários anos, às vezes décadas de trabalhos de direção horrorosos, destrutivos, nocivos, e por muito pouco, por lampejos, coisa de 1 ano, 2 anos, uma recuperação, tudo parece que volta a ser como era antes, porque a paixão continua intacta, o amor continua intacto pelo clube. Sim. Então, para mim o destaque, e não estou fazendo média, é a arquibancada, mas é óbvio que sem o time em campo jogando a bola que jogou, a festa não seria exatamente igual. Essa torcida, ela tá muito machucada. Porque o Vasco, ele foi sabotado, ele foi destruído por mais de 20 anos. A gente está falando de um clube gigantesco, uma das maiores torcidas do país, uma torcida nacional que nos últimos anos estava se acostumando a jogar a Série B, a brigar contra o rebaixamento. Né? O Birnessin, então, citou, né? Um lampejo, né? O lampejo do Vasco nos últimos anos foi 2011, lá atrás a Copa do Brasil, depois você competiu também em 2012, né? Principalmente aquele jogo muito marcante ali na Libertadores contra o Corinthians. Então, assim, esse torcedor merece ser feliz, um pouco feliz, uma gestão um pouco mais profissional. A gestão atual da SAF errou muito já nessa temporada, recalculou um pouco a rota, os reforços foram, né, reforços que se encaixaram, né, desde aí do meio do ano, quando eles chegaram. Né? E ontem a gente viu a manifestação de uma torcida apaixonada.
de uma torcida que sempre esteve lá, com resistência, com amor na sua essência, tentando carregar o time, e o time não correspondia, né? Faltava essa retribuição. Aí você pode falar, calma, foi um jogo contra o Curitiba. Foi um jogo contra o Curitiba, que é um time frágil, que é um time que provavelmente vai jogar a Série B Tem tomado muitos gols. na próxima temporada, mas o que hoje deixa o torcedor feliz e esperançoso e se sente representado dentro de campo é a forma como o Vasco tem jogado com o Ramon Dias. Exatamente. O Vasco vem jogando bem. O Vasco está jogando futebol. Essa frase é uma frase rara na história recente do Vasco. O Vasco jogava e jogava muito mal nos últimos anos, nesse ano com o Barbieri. A chegada do Ramon Dias, que é um técnico competente, experiente, transformou o ambiente. Ele conseguiu formar uma equipe organizada, competitiva, com ideias e principalmente, para mim, William, como com a experiência dele, ele passou confiança para os atletas. Porque o Vasco já deu prova em situações adversas, fim de semana contra o Fluminense, de reagir, de acreditar no trabalho, de acreditar no seu técnico, de acreditar no seu potencial. Então a gente tem jogadores que chegaram e qualificaram, o Paulinho Paula, de novo muito bem, jogando a barbaridade no meio campo, o Verratti fazendo gols, o Payet já começando a se soltar ontem, dando a sua primeira assistência, mas também tem esse mesmo Ramon Dias conseguindo recuperar alguns jogadores. O Pumita, de novo, encaixando uma boa atuação ali pelo lado direito. Acho que é um jogador que não pode ser descartável. Ele tem uma questão defensiva a melhorar, mas é um jogador de seleção uruguaia. Acho que ele pode evoluir. Em uma posição difícil de se achar jogadores Exato. eficazes até para a seleção brasileira, né? Então, assim, mais do que nunca, para fechar e passar para os companheiros, eu concordo muito com Tranquilo, o Pedro. eu tô cedendo os meus minutos para você. Eu sei que você é historiador do... Fica Tem sossegado. um historiador do Vasco e um fica- cara que tem um vizinho isso. barulhento vascaíno. Mas Isso. é Com quem ele importante. conversa todos os dias. Tonan vem do Não é? Rio. Só perguntar. Tonan vem do Rio. Exatamente. Essa sensação é Só boa. perguntar, o Zeca ontem Então, deixa eu te contar. vibrou, como é que ele fez? O Zeca, agora falando sério, o Zeca teve um probleminha de saúde na sexta passada, né? Ô, Foi tadinho. parar no hospital, pressão alta, tomando remédio. Zeca? Meu cachorro. É o cachorro, pra caralho. Vascaíno, cachorro. Ele é vascaíno. Ele é Vascaíno, cachorro. E minha mãe tricolor. No jogo contra Minha o mãe Fluminense? tricolor. E você tinha que ver como é que tava no dia do Dona clássico. Lúcia. Só que ele passou a semana inteira, amoadinho, quietinho. Ô, parece que ontem ele foi Voltou. junto com o time. No jogo contra o Fluminense, que o Zeca ele- tirou a camisa, Mas fez ele mandou, assim, mas ó. ele mandou um recado também. Sacou a cabeça, cara. Porque a minha mãe tem um carinho especial pelo Vitor Pelo Ernesto. Vitório Beira. Eu por ela. Embora ele não mereça. Não. E o Zeca também. Só que ele virou e falou, Concordo. mas manda o Birner parar de secar, senão minha relação com ele para por aqui. Falei, vou dar o recado. Então, Tá dá o dando recado do recado. cachorro da minha mãe pra que você. foi? Manda o Birner parar de Zeca acha secar. que você tá Seca secando o Quando você Vasco. fala, vai... Eu vou começar, eu vou falar o que a gente conversou aqui quando o Vasco estava caído. Agora eu quero saber. Vamos lá, Eu falei assim, Fofoca, eu vamos falei, lá. o Vasco tá melhorando e a tendência é de crescer. E a tendência é não cair. Se vai cair ou não vai, se vai continuar melhorando, eu não sei. Mas tanto Isso a dentro de gente campo falou no ar. quanto fora, o clima está crescendo. Aí um dia eu estava sentado ali, um dia eu estava sentado com o José Elias, falei, Pedro, como você gosta de estar com viés de alta? Ele falou, não sei o quê. Era uma situação. Eu falei, pra confirmar isso, vamos esperar mais algumas rodadas. Sim. Sério. Hoje, Então, Mas já dá pra falar um hoje pouco você dessa vai viagem. falar que viés é de alta. O Vasco fez problema é a 9 conta gols do nos Barbieri. últimos 2 jogos. Vai falar, foi 5 no Curitiba, foi 4 no Fluminense. Diz que o Zeca tá fazendo fisioterapia de tanto fazer assim, ó, quando faz o gol. É um cachorro mandando Tá mandando recado pra selfie, gente. né? Beleza. Completa aí, dona. Completa aí que eu quero mostrar a classificação já Porque ele vai mandar já. o vídeo. Eu acho que o principal o Vasco hoje tem um coletivo organizado. O Vasco está jogando futebol, o Vasco está com confiança, o ambiente mudou, a chave virou. Né? O Vasco, quando perdeu para o Atlético Paranaense lá já na estreia do Ramon Dias, mostrou uma evolução. O resultado não veio. Jogou em alguns momentos melhor que o Corinthians, Jogou dentro bem da contra o Neoquímica Palmeiras, Arena. não foi mal contra o Jogou Palmeiras. muito bem o primeiro tempo contra o Palmeiras. Então, assim, o Vasco vem jogando futebol. Por isso o torcedor se sente representado e tem a esperança. O Vasco já escapou do rebaixamento? Não. Tá dentro da zona ainda. Rapaz, mas olha a zona do rebaixo. Mostra aí a Mas tabela. é o que a gente fala. Não escapou, Pode claro. vencer do América e sair da zona. Mas olha isso aí. A Aí, ó. conta do trabalho anterior é alta. Altíssimo. Claro, Não dá claro. pra achar que essa sequência Por isso de que a vitórias escalada é consecutivas, difícil. ela vai até a 38ª rodada. É só por isso que É só por isso que a gente ainda não bate martelo de nada, concordo? Até porque o Vasco está jogando mais que o Corinthians, que o Goiás, que o Bahia, que o Santos, que o América, que o Curitiba. Que que eu- o Perfeito, Flamengo, é o que eu que ia o falar. times ali pra Exatamente. cima. Não sei se vai Exatamente. continuar, mas meu está jogando. Se o Vasco ganhar do América, que é o jogo que tá faltando, ele vai a 26, não é fácil. O América também tá.
mas o América tá ali embaixo. Mas o América também melhorou o futebol apresentado. Sim. O Vasco pode ir a 26 e aí ele já tira 2 ali do caminho, já cola no Goiás com 26 também. Só que aí o Vasco passa porque ele vai ficar uma vitória a mais. Tá jogando mais que o Cruzeiro também. O Vasco vai ficar com uma vitória a mais também. E tá jogando mais que o Corinthians. O Vasco E que o tem Cuiabá. E que o Cuiabá. O que o Pedro falou é verdade. Não sei se foi o Pedro ou foi o Birner, que o atual Vasco paga pelos erros da SAF. Pedro Ivo falou. Pedro Pedro falou Ivo. assim. Ele Não, paga não, uma conta não, de- não, não, ele paga uma conta. Eu Pedro. sempre Foi falo. Pedro. Porque sempre Eu falei que- sobre isso também, Eu mas- entendo sobre o otimismo, quem acompanha feito os últimos jogos. Durante a semana a gente conversava, até conversava com o Donão. Eu falei, Donão, é uma questão matemática. Nos últimos 8 jogos, antes do jogo de ontem, o Vasco tinha feito 11 pontos. Ele tinha 16 jogos ainda, ou seja, mais 2 sequências de 8. Se ele fizesse mais 22, com 42 você vai negociar, talvez, escapar ali do rebaixamento. A questão é que você não tem a segurança que essa sequência ela vai ser mantida, a oscilação é normal em qualquer grupo, seja do Botafogo, do Palmeiras ou do Vasco, tem oscilação. Você tem outros times jogando no Campeonato Brasileiro, não é só o seu que joga bola. Sim. Posso até concordar com o Vitor que hoje, por momento, o Vasco tem algo mais interessante que muita gente de meio de tabela, por exemplo, até um pouco acima. Só que não adianta. O campeonato de 38 rodadas, ele não é igual ao mata-mata. O mata-mata, por exemplo, o Inter era um time, para pegar um exemplo aqui de um semifinalista da Libertadores, o Inter era um time irregular na fase de grupos. Se ele for muito bom no mata-mata, ele pode disputar o título como está disputando. Se você é muito irregular, oscila demais para baixo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, você vai pagar essa conta até o final. Isso é um campeonato de cauda longa, de pontos corridos. Então, o que a gente não pode esquecer é que a evolução do Vasco, ela é cristalina, só não vê quem não está assistindo É jogos. outro time. O time joga bola. gostei Se ele desse- perde, ganha o empate, está ali. Você está trazendo uns Cristalino. exemplos assim, uma coisa. Mas ali o que assim, acontece? Você vai sempre carregar uma rodada que você vai bem, mas os times de cima também vão bem. Aí parece que você Mas vai aí- botar a cabeça para fora, você vai... Mas você. O único ponto é esse, a gente precisa ser realista. Agora, o torcedor do Vasco ele tem algo hoje que ele não tinha antes. Mas eu é o acho- direito mas- de mas sonhar. Mas, só um detalhe matemático, o Pedro tem razão, mas assim, só vale citar o jogo atrasado, o Vasco termina fora da zona do rebaixamento. É isso que a gente tá falando. Se você dissesse Mas isso, era no final pau- do primeiro turno, era você falaria pauta- impossível. Era a pauta Então, mas do aí- O Vasco tem Impossível. 2 confrontos Uma recuperação diretos. rápida. O Vasco, Aí- o Vasco aí, tem Birner. 2 confrontos diretos. Um contra o América, segunda, e no outro domingo contra o Santos, na Vila Belmiro. Tem uma. Olha, se o Vasco consegue engatilhar 2 bons resultados, talvez 4 pontos nesses 2 jogos, Respira. olha... Mas aí Olha aí, o América, desculpa, Zé. Sim, vai lá. América e Santos fora, depois o São Paulo, faz 2 em casa, São Paulo e Fortaleza. Não são 2 jogos fáceis, mas em casa. O São Paulo no Mané Garrincha, é isso? Seria, foi para o São Januário, é isso aí. Januário. E o jogo contra o Fortaleza e o Flamengo, clássico, comando do Flamengo, Não, jogo no Maracanã. O que eu ia falar sobre a questão da SAF, né, que eles estão pagando pela questão da SAF ter demorado um pouquinho para entender. Aí, William, eu vejo como as pessoas entendem o futebol, né? Porque nós tivemos exemplos. Essa SAF do Vasco teve um exemplo do ano passado, que foi o Botafogo. Sim. E ela repetiu o primeiro turno inteirinho. Aí precisou chegar numa situação de quase, né? Porque agora nós estamos vendo o Vasco que existe a possibilidade de sair. Mas 3, 4 rodadas atrás, ninguém apontava o Vasco vai sair. O Vasco não vai sair, o Vasco está se distanciando, vai ser difícil, tem que ganhar 10 jogos de 15, porque era esse o pensamento. O quanto é difícil fazer futebol no Brasil. Ainda mais quando você tem uma torcida que é tão gigante quanto a torcida do Vasco. Para você ver como funcionam as coisas. Né? Porque você pensa, não, tranquilo, vem cá, vou resolver, porque automaticamente você fala, SAF, solucionei todos os meus problemas. Acabaram os problemas. E não é assim. Porque o futebol, você lidar com o ser humano, você lidar com a paixão do torcedor. Quando você tem uma paixão gigantesca como é a torcida do Vasco, se torna mais difícil ainda, porque a expectativa que se cria por conta dessa SAF, e aqui no Brasil, fala de SAF, solucionar os problemas, e não é assim, não funciona dessa forma. Você pode tapar aqui administrativamente, fazer parcelar as dívidas, tentar resolver esses problemas, mas as tuas escolhas dentro de campo, elas podem prejudicar esse trabalho, como foi o primeiro turno praticamente do Vasco. Porque andava, não andava, era uma SAF meio nebulosa, né? Porque a gente não sabia, paga, não paga, contratou jogador, não contratou e tal. Aí eles tomaram... uma SAF, né, Zé, rapidinho, que não tinha Galera, exatamente, né? A SAF no primeiro turno aí foi péssimo, escolhas ruins. Eu vinha desde o início do campeonato falando que não ia dar certo, deveria mudar, principalmente o treinador. Um treinador muito fraco, todo jogo é a mesma conversinha, a mesma desculpinha, entendeu? E agora o Vasco tá andando.
agora tá andando, na minha opinião, o Vasco não cai pra segunda divisão. O futebol que o Vasco tá jogando, não tem como. Me desculpe, mas não tem como. Se o Vasco ganhar esses 2 jogos que tem pela frente, o Vasco vai ficar grandão mesmo. Vai ficar grandão, porque o Vasco vai sair dessa situação e já vai poder. Eu acredito que daqui a 3 rodadas o Vasco já vai estar projetando Sul-Americana. Ninguém mais vai falar de zona de rebaixamento. Só vão falar, opa, vamos pensar agora em Sul-Americana e só pensar pra cima. Só pensar pra cima, o Vasco ainda tem grande chance ainda no campeonato, ainda tem muitas rodadas ainda pela frente. Se o Vasco continuar nessa pegada aí, conseguindo manter essa regularidade, na minha opinião, o Vasco briga por coisa boa ainda no Campeonato Brasileiro. Primeiro passo tem que sair da zona de rebaixamento. Essa é a minha opinião, né? Porque não tem como você projetar algo dentro da zona de rebaixamento, porque aí você fica sempre naquela, tem que sair, entendeu? E pra isso o Vasco tem que vencer. Só venceu o América, eu acredito que o torcedor também vai estar presente no Independência, também vai apoiar o clube, entendeu? Essa semana é a semana que vai dar muita confiança ao time do Vasco, né? O Ramon Dias, né, um técnico que chegou, ele trouxe confiança para a equipe, ele trabalha muito bem esse time do Vasco, uma equipe que está jogando muito bem ofensivamente, defensivamente também tem jogado bem, entendeu? E é isso aí, o Vasco acho que ano que vem vai ter a mesma pegada do Botafogo, vai trazer mais jogadores, vai manter a equipe e manter o treinador também, que na minha opinião vai ser crucial, manter o treinador para poder esse time do Vasco tá subindo de produção, entendeu? Principalmente no início do ano, que tem que começar os trabalhos, né, do Ramon Dias, mas agora é projetar agora a saída da zona de rebaixamento e depois projetar outras coisas pelo Campeonato Brasileiro, que é o mais importante.